Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Aprovar, o podcast oficial do Pilares que Aprovam, que tem como objetivo te mostrar o caminho para conquistar a sua aprovação em medicina. Eu sou Isabel, sou a host do podcast, também podem me chamar de Bel, e estou aqui com outra pessoa no estúdio que talvez você conheça. Gabriel, por favor, se apresente ao público. Prazer, meu nome é Gabriel Madeira e estamos aqui hoje para falarmos sobre tudo que vai além dos estudos, mas é tão importante quanto para conquistar essa aprovação no curso mais concorridos. Então, quer dizer que não é só dominar os conteúdos do ensino médio, Madeira? Não é só ser um gênio? Não, não é. Inclusive, bastante gente inteligente acaba não passando, por conta talvez até disso, da falta do que a gente vai comentar hoje. Ou até muitas vezes a pessoa que tem uma capacidade absurda, sabe quando você sente que você tem muito potencial, pouco resultado? Uhum. É disso que nós trataremos hoje. Claro, A gente não hoje. quer que quem esteja aqui escutando tenha muito potencial, mas pouco resultado. E outra Correto? coisa, talvez as pessoas assistam um podcast e pensem, não, mas eles só vão me dizer o que fazer, mas não vão mostrar como fazer. Mas a gente vai dizer como pôr em prática, que a gente vai dizer aqui também. Perfeito. Isso aí, então vamos Perfeito. começar. Eu tenho aqui as minhas perguntas, né, como sempre. Ótimo. Vamos começar com rotina, né? Que rotina Tá. é um pilar muito importante dessa parte da aprovação em medicina. O que é uma rotina pra você, Madeira? O que é isso? É você diminuir o esforço mental. Quando você tem algo que é sempre repetitivo. Você não dá trabalho para o seu cérebro de ter que ficar assimilando algo novo. Então, rotina, algo rotineiro, algo que acontece sempre da mesma forma. Então, se você trabalha como um robozinho, como um reloginho, se tudo no teu dia a dia meio que é definido, repetido constantemente, você vai executando tudo de forma mais simples. Por exemplo, eu tava comentando ontem com a galera da Elite que as questões... A gente ia falar sobre coisa além do estudo, né? Mas não tem como fugir de falar disso tudo. Então, a gente tava comentando ontem com a Elite, olha que legal. Que uma aluna chegou e falou, Madeira, era uma reunião de tirar dúvidas, e olha, eu tô com um problema. O problema é que eu tenho feito provas de matemática, pegando as provas antigas, e tem conteúdos, tipo funções, geometria analítica, análise combinatória, que ela tinha falado, eu acho, números complexos. É só coisa boa. Não, só conteúdo fácil. Daí é engraçado, porque a pergunta dela foi assim, pô, eu tô com um problema nesses conteúdos, parece que falta base. E eu expliquei pra ela que, na verdade, ela tava querendo encontrar problema onde não tinha. Quando aluno bom, inteligente, por exemplo, começa com essa ideia de, eu tenho problema em tal conteúdo, muitas vezes ele não tem problema. Ele só não entendeu o óbvio. O óbvio é, ele precisa fazer não 20 questões de análise combinatória na vida inteira dele. Ele precisa fazer 50 questões de análise combinatória para que chegue um momento em que uma questão de análise combinatória não seja mais algo novo pro cérebro dessa pessoa, mas seja o termo mais uma daquelas. Quando as coisas pro seu cérebro começam a ser mais uma daquelas e não algo novo, pronto. Ele identifica os padrões das questões. Quando ele identifica que a questão de geometria analítica, por exemplo, quase sempre vai ser resolvida da mesma maneira. Você olhar negócio, aí se a questão não tiver um plano, e normalmente ela não tem, você desenha um plano cartesiano bonitinho, coloca os pontos que ele deu, aí se é uma reta, você pensa na equação da reta lá, se é uma circunferência, vai pensar na equação da circunferência, se você precisar calcular a distância de um ponto a uma reta, você pensa na fórmula, a distância de um ponto a uma reta, mas o processo, ele vai sendo quase sempre o mesmo. Então, tudo que pro seu cérebro é novo, se cada dia você estuda num horário diferente, se cada dia você dorme num horário diferente, se cada dia você come num horário diferente, se cada dia você... se todo dia muda, todo dia é um negócio que exige uma carga cognitiva que você chega muito mais cansado, em vez de ser apenas mais uma forma que as questões... apenas mais uma daquela. Interessante isso, né? É uma interligação interessante. Tipo, querendo ou não, as questões são um problema que você tem que resolver numa prova e o seu dia é um problema que você tem que resolver. Assim, todo dia. Todos os dias, literalmente. E no dia da prova, a última coisa que você quer é que você chegue em questões e você pense assim, caraca, eu nunca vi nada disso daqui na minha vida. Você quer que
o teu cérebro chegue no dia do vestibular, olhe para as questões e pense, é o mesmo padrão, só que Uhum. com um número diferente aqui, com um desenho diferente lá, mas é só mais uma daquelas. Então, por rotina, já que a pergunta veio, rotina é você ter algo definido que tu faz sempre no mesmo horário, que tu... mas sempre surge. Parece que a pessoa não tem liberdade. Você já ouviu isso aí? Já. Que uma vida sem rotina é uma vida de liberdade, que você faz o que você quiser na hora que você quiser, e esse tipo de coisa. Mas é o contrário, a rotina te liberta. Sim. A rotina te liberta. Porque senão você é sempre escravo do que foi acontecendo ali, da diferença de humor que você sofreu naquele dia por algo inesperado. Então, quando você pega uma pessoa que tem uma rotina regradinha, se algo meio que sai do controle, ela logo, caraca, eu preciso voltar pro que eu sempre faço. Tem uma direção pra seguir. E quando alguém que não tem rotina, ela escuta isso, ela pensa assim, mas que vida zoada, porque a pessoa é escrava ali disso, então, e parece que a minha vida é melhor. Aí eu falo que é igual a caverna do Platão. Sabe a ideia da caverna do Platão? Sei. É tipo assim, a pessoa, pra ela, aquilo não é bom só porque ela ainda não sentiu os efeitos daquilo. Da mesma forma que a galera na caverna lá ficava olhando as sombras passando e pensava que era realidade, até descobrir que existia uma nova realidade. A pessoa que não tem rotina, a pessoa que, por exemplo, estuda pro vestibular de medicina, mas não pratica atividade física, não dorme bem, não tem o dia a dia dela todo regradinho, com horário, e ela fala assim, mas eu não preciso, eu me dou melhor assim. É só porque normalmente ela não sentiu os efeitos de ter uma vida assim. Qualquer pessoa que negligencia a atividade física, que negligencia tudo isso, normalmente é porque ela nunca viveu uma vida assim. E quem vive, fica olhando pras pessoas que, tipo, não vivem e pensam, cara, como que essa pessoa vive desse jeito? Água, por exemplo. Eu vou tomar essa jarra inteira de água ao longo dessa entrevista. E eu vou tomar um copo só. E você sabe que eu vou tomar a jarra inteira. Sim, sim. E eu vou tomar a jarra inteira. E uma pessoa que toma água pra caramba, ela certamente olha pras pessoas que não tomam água e pensa, cara, como é que tu vive? Tipo, se a pessoa é acostumada a tomar água pra caramba, ela fica um dia sem tomar água, ela sente falta. Então. Sim, eu tinha costume de tomar água também. Você aprendeu com quem? Eu aprendi no Pilates que é a prova. Eu sempre tinha a garrafinha do lado quando eu tava estudando, assim. E realmente faz muita diferença. Eu lembro de uma aluna, há muito tempo. Ela passou em medicina já, inclusive. Mas ela chegou pra mim uma vez e falou assim, eu descobri a forma infalível pra ter uma boa ingestão de água durante o meu dia. Sabe qual era a forma infalível? Não. Ela assistia live, assistia conteúdo meu, ela falava assim, toda vez que o Madeira toma um gole d'água, eu tomo um também. Funciona, gente, funciona. Aí ela começou a aumentar a ingestão de água dela. O Madeira, no início do Pilates, ele tinha uma garrafona de água, assim, em toda live, ele falava, tomava água, falava, tomava água. Era, tipo, 1,5 litro, 2 litros, né? Água pra caramba. Em 1 hora, 2 horas. Água pra caramba. Uhum. E você sabe que no dia da prova eu falo pra pessoa não ser assim. Faz sentido? Então tá indo no banheiro. Controlar o negócio. Sem controlar. Você já fez prova do Enem? Já. Você já foi nos lugares de prova do Enem que, tipo assim, o banheiro era meia hora da sala de prova? Sim. Eu não sei porquê, mas só acontece no Enem. Acho que é porque o Enem coloca a galera... O meu também foi assim também. Sério? Sério. No Enem é mais comum, porque eles colocam a galera pra fazer prova, tipo, nos colégios mais aleatório. Normalmente vestibular, tipo, vestibular da FPR que tu comentou, aqui eles colocam... É que depende do curso, né? Mas, por exemplo, medicina é lá na PUC, direito era na Unicuritiba. Eu acho que eles alocam a galera, Sim, tipo, de acordo com o curso, acho. de acordo com o curso, mas, por exemplo, a PUC é forte em medicina, a Unicuritiba é forte em direito. Não sei se tem alguma relação com isso. Mas aí, tipo, porra, o ambiente, assim, era mais preparado. O Enem normalmente coloca a galera em colégio público pra fazer. Eu acho que isso influencia bastante. Então, eu lembro no meu ensino médio, quando eu fui fazer o Enem, o banheiro era uma viagem. Você ficava pensando assim, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? E perdi um tempão, acho. Umas 10 questões só pra ir no se a pessoa toma muita água no dia, não é problema. Não é problema. Então já Você vê como a gente não consegue fugir de estudos? A gente já tá falando de dia de prova, mas... Sim. Também podemos fazer um episódio de dia de prova, né? Que é muito importante. Podemos sim. Mas então... Tudo é importante, né? Quando a gente fala de medicina, meio que não pode haver falha.
Não que a galera que passe não tenha tido problema e não tenha tido falhas que elas não resolveram, mas a preocupação com esse tipo de coisa, a preocupação com detalhes para medicina é muito maior do que uma preparação para outros cursos. Isso é inegável. É verdade. Às vezes a O pessoa. próprio exemplo da rotina que a gente estava comentando. Uma pessoa que ela muitas vezes acerta, sei lá, 60% de uma prova. Tem pessoas que têm nota para passar em qualquer curso menos para medicina. Daí você vai investigar, às vezes são pontos como esse. Por exemplo, a pessoa, ela tem o cérebro dela carregado, cheio, pesado. O cérebro dela não funciona, tipo, ela não tem uma boa clareza, ela às vezes demora muito tempo pra resolver questões, ou aquele sentimento, ela chega pra resolver as questões, ela lê a questão assim. Ou um texto de interpretação. Ela chega no final do texto, o que ela fala? Entende, tem que voltar. Ela fala, eu vou ter que ler de novo, porque eu não entendi nada. Uhum. Às vezes, não é conhecimento. A pessoa tem conhecimento para passar em qualquer curso. Sim. Desde corte e costura, a psico, direito, engenharia, o que for. Mas falta detalhes como esse que às vezes impedem ela de passar em medicina. Então, isso que a gente comenta do foco da atenção, por exemplo, na hora de ler um texto, na hora de ler um livro, na hora de resolver uma questão. Então, pessoa distraída, a pessoa faz conta. Exemplo clássico, assim. A pessoa começa a fazer conta, ela se perde nas contas que ela faz. Ou ela resolve querer fazer a conta de cabeça, assim, colocar no papel, e quando ela percebe, ela tá errando a conta. Isso quase sempre tem nada a ver com o conteúdo. A pessoa sabe o negócio. Às vezes a cabeça dela A cabeça dela tá cheia. Lembra da palavrinha da live? ruído. Ruído! Ruído. Ruído é o ponto. O que é o ruído? Explica melhor aí pra galera. Então, você sabe que eu achei muito legal? Porque o Madeira, ele fez uma live esses dias e ele falou realmente sobre esse negócio de ter uma rotina e como isso pode ajudar. Mas aqui a gente tá aprofundando bastante esse tema da live. Então, só deixa eu pedir. Tem como diminuir um pouco a temperatura do ar? Eu deixei o meu casaco ali e falei assim, cara, se tiver frio, eu vou passar frio. Por favor. No caso, não diminuir. Ou até desligar ele. Mas, voltando nisso, eu achei muito legal. Porque eu falei ruído. Você sabe de onde surgiu a ideia do ruído? De usar o termo ruído para descrever? Ele não tinha sido falado ou mencionado, eu não tinha pensado nisso até 2 horas antes da live. Ok. Eu Faz sabia sentido. Pra quem não sabe, a gente fez uma live no Pilares falando sobre isso, sobre você ter uma clareza mental maior. Digamos, o teu cérebro, ele render muito mais. Então você ter pensamentos mais ágeis, você ter uma concentração muito maior, você conseguir estudar dependendo a mesma quantidade de horas, ou até menos do que você estuda, mas render mais. Porque uma menina comentou numa caixinha sobre o fato dela estudar muito, render pouco, resolver poucas questões. E como de praxe, eu sabia tudo que eu ia falar na live. Sim. Eu sabia. Sempre, sempre. Roteirizado. Mas, gente, vocês vão entendendo que aqui funciona assim. O roteiro tá ali. E aqui tá ali tá a organização para as ideias que estão aqui. Exatamente. Aqui é a caixinha. Por isso que vai funcionando bem a dupla. Mas eu realmente tinha ideia de tudo que eu ia falar. Só que eu não tinha definido ainda a palavra. E eu tava na sala com a Fernanda, olhei a mesa dela, assim, e eu brinquei, porque eu tinha falado. Era pra ela mandar uma mensagem da live, de quanto tempo faltava. Uhum. Essa mensagem era para ter sido enviada às 5h06 pontualmente. Porque então faltariam 60 minutos, 1 hora pra live. Sim. E ela não mandou 5h06. E passou o tempo. E eu falei, agora você não pode mandar que faltam 60 minutos. Você tem que fazer a conta. E ela fez a primeira conta. E deu errado. Corrigindo ali, não sei o que. Daí, alteração outra na mensagem, ela foi mandar de novo. E ela fez a conta e deu errado de novo. Eu olhando assim, automaticamente de cabeça na conta e vendo que tava errada a conta. Até uma terceira vez, uma terceira acertou. E a mesa dela tava assim. A nossa mesa é bastante interessante. Aí eu simplifiquei assim, eu falei, pronto. Eu vou resumir numa frase
tudo que eu quero falar na live de hoje. O teu cérebro tá igual a tua mesa. Cheio de coisa atrapalhando. E aí eu pensei, mas eu falei, cheio de ruído. E saiu a palavra. Uhum. E surgiu essa ideia do ruído. Eliminação de ruído. Até então, eu sempre tive tudo isso muito bem claro, mas não tinha essa palavrinha específica. Você vê como eu tô eliminando bastante o ruído os ruídos do meu cérebro? Sim, Porque você a transformou criatividade tá ruídos em uma gigante. palavra. Hoje, eu peguei pra começar a ler o essencialismo. Você não vai acreditar. Tinha ruído escrito. Eu falei, pô, vocês estão me copiando. Sim. O essencialismo, você já leu? Ainda não. Já ouviu falar? Já. Então, eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha lido. Uhum. E o desenho da capa dele, o nome essencialismo já diz muita coisa, né? Você ter o Sim. essencial, você fazer o essencial, você se livrar de muitas vezes coisas inúteis na sua vida, no seu trabalho, coisas que acabam te drenando, em vez de você focar naquilo que é essencial. Então, até onde eu entendi, não terminei, comecei o livro hoje, mas o cerne do livro é esse. Uhum. Legal. No começo do livro, eles comentam exatamente com essas palavras. Né? Você focar em eliminar os ruídos da sua vida e focar apenas no que é essencial. E a capa do livro é muito legal, porque a capa do livro é como talvez acontece com os pensamentos de muita gente aqui na hora da prova. É Uns rabiscos, assim, um monte de rabisco, assim, como se uma pessoa pegasse uma caneta e fizesse um monte de coisa. Isso aí, pra quem tá Uhum. só escutando, não tá assistindo, Uhum. é tipo um Um círculo. emaranhado de linha, assim. Pô, descreveu perfeitamente. Tipo uma linha, um novelo todo emaranhado. Isso. E do outro lado, né, como se representasse... Acho que é assim, mais ou menos, a capa. Do outro lado, como se representasse uma vida depois de você focar no essencial. É uma linha reta, né? Tipo, Sim. como se aquilo tivesse sido desenrolado. Isso. O processo contrário que acontece com os cromossomos. Lembra disso? Acho que eu lembro. Os cromossomos, eles são todos emaranhados, todos soltos. Enrolados. E as histonas são proteínas e condensam eles e fazem ele ficar mais uniformezinho. Olha só. Sabia que o desenho do X do cromossomo é uma mentira? Não. Aqueles desenhos que mostram Os X, sim. os cromossomos, aí tem um Aham. monte de xizinho. Isso. 23 pares, Uhum. 46 cromossomos. Uhum. Aquele desenho, normalmente quando você enxerga aquele desenho, são os parezinhos todos bonitinhos, é uma mentira. Porque dentro da célula, aquilo normalmente só acontece no momento de divisão dela. Mitose e meiose. Olha que legal. Uhum. Porque ao longo do momento, digamos, natural, normal da célula, ela não tá com os cromossomos condensados daquele jeito. Eles Eles se condensam pra acontecer a divisão celular. Sim, e o sim, responsável lembrei. por isso são as histonas. Tanto que eu lembro uma vez ainda que um aluno do Pilares, ele queria passar em medicina e ele fazia faculdade de enfermagem, alguma coisa assim, e ele tava estudando pra passar em medicina. Não que seja algo que eu recomendo, podemos fazer um episódio só pra falar sobre isso, faculdade e preparação pra medicina, por exemplo. Mas eu lembro que ele tava era aula de algum curso e ele mandou uma foto do microscópio. Então, eles pegam células no momento em que elas estão prontas para serem divididas e registram aquilo. Mas em situação normal, o cromossomo é todo um emaranhado. Assim. Ele não é bonitinho daquele jeito. Eu lembro, eu acho que um desenho de apostila que eu tenho na minha cabeça, que tipo, um emaranhado, daí vai tendo as fasezinhas Aí eles se juntam no meio, daí puxa, divide, tudo isso. Sabe o macete pra isso? As fases? Eu lembro de um, mas eu não sei se é o mesmo que você vai dizer. Qual que é? Prometo Ana telefonar, algo assim. Tem esse é famosão, mas o que a gente desenvolveu é o PMAT, Polícia Militar Atira. Polícia Militar Atira. PMAT. PMAT. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu lembro. Eu tinha uma dificuldade com esse conteúdo aí, mas depois fomos aprendendo. Mas vamos voltar aqui na questão da rotina, que Voltemos. A gente se empolga falando de conteúdo, falando de questão, dia de prova, é que bastante ruído, talvez, muitas ideias, mas bons ruídos. Quase uma música de ideias. Pelo contrário, não seria ruído, é a falta deles permite essa liberdade e ideias que surgem. Sim.
Mas tudo isso, a gente chegou nesse ponto, né, de falando sobre ruído, por conta de, quando a gente fala em rotina, quando a gente fala em fatores externos ao estudo, eles são voltados para diminuição de ruídos no estudo da pessoa. Então, esses ruídos, um ótimo exemplo de ruído, a pessoa tá a todo momento lá com o TikTok e a todo momento no celular. O celular é talvez o maior ruído que tem no estudo dela, e aquilo faz com que ela não tem um bom desempenho. A gente vai aprofundar vários dos pontos, mas um exemplo, né? Quando a gente fala em rotina, atividade física, por exemplo, a importância da atividade física, não apenas toda a questão de liberação de hormônios, de humor da pessoa, de controle de ansiedade, de controle de estresse, mas também o fato de que se a pessoa pratica atividade física de forma moderada, intensa, ela dorme melhor. Sabia disso? Uhum. O clássico exemplo, criança que corre o dia inteiro. Sim. Não tem aquele negócio que a galera fala, pô, o sono da criança é sono de criança, sono pesado, sono de bebê, o bebê dorme. O bebê dorme por conta que ele precisa crescer, são outras. Ele dorme bastante por conta Uma disso. criança de uns 6, 7 anos ali que brinca o dia inteiro. A criança brinca o dia inteiro, ela chega à noite mais cansada. Então, a atividade física, quando você fez com que seu corpo trabalhasse, digamos, ali ao longo do dia, faça com que ele chegue mais cansado, faça com que ele durma melhor. Durante o sono é um momento onde o seu cérebro faz como se fosse uma faxina, onde ele remove esses ruídos. Então, ao longo do seu dia a dia, você vai tendo inúmeros processos metabólicos no seu corpo e vão tendo resíduos, sobras. E é durante o sono, um sono bom, um sono profundo, um sono de qualidade, é onde esses ruídos vão sendo eliminados. Então, esse é um dos inúmeros pontos que a gente pode comentar sobre o fato daquela pessoa, por exemplo, parar para estudar e ela não render, ela sentir o cérebro dela pesado, ela se sentir cansada. Uhum. Aí você falou 2 assuntos muito importantes, que é atividade física e sono. E querendo ou não, eles podem estar interligados. Eles acho que estão quase diretamente interligados. Eles estão. E pra gente fazer assim uma ramificação assim. Vamos falar primeiro de atividade física. O que você acha? Uma pessoa sedentária, assim, que, não gosto de fazer exercício, mas eu preciso estudar e o Madeira tá falando que é bom pra eu render mais nos meus estudos. O que você diria pra essa pessoa conseguir colocar em prática isso? Uma coisa que talvez você tenha feito que tenha dado certo ou que você indicou pra algum aluno de Pilares? O que a pessoa não pode é querer passar 2 horas por dia na academia, 2, 3 horas por dia, e às vezes ela pensa que a parada precisa ser, meu Deus, extremamente complexa, 2 horas por dia e todo dia. E às vezes 3 vezes na semana é melhor. O feito é melhor do que o perfeito, sempre. Então a pessoa ir lá e passar 1 hora que seja, ou a pessoa pegar em casa mesmo. Feito é sempre melhor que perfeito. A pessoa, às vezes, ela, não consigo ir pra academia, é longe, eu não consigo transporte, não tenho tempo, eu estudo, e aí eu tô no colégio, depois eu tenho que estudar pro vestibular, eu não tenho tempo. Porra, para no teu quarto e faz lá uns agachamentos, fica agachando assim só com o peso do corpo mesmo, faz flexão, faz seja lá o que for, mas tenha alguma atividade que te. Sabe o vestibulando que fica sentado o dia inteiro lá, e quando ele não tá sentado no quarto dele estudando, ele tá sentado na escola, tá sentado no cursinho estudando, e ele não se mexe, o corpo dele é totalmente parado. O tanto que isso prejudica é fora da curva. E a pessoa, ela não sente falta disso, normalmente, porque ela nunca passou pela experiência de ter uma rotina disso. Então, ela fala, não, mas não precisa, não sei o quê. E eu sempre falo, pode botar a pesquisa científica que for, ou o dado que for para justificar que ela tenha que praticar atividade física. Nada disso importa mais do que colocar ela 7 horas da manhã, por exemplo, para treinar e sair da academia vendo o sol no comecinho da manhã. Assim, caraca, o cheiro do mundo é esse? Dá pra ser feliz? Ela começa a dar risada, assim, à toa. Ela começa a sair feliz da vida. Então, se ela começar a aplicar, ela já vai ver a diferença. E começa, se não tem
como fazer de forma tão complexa, enfim, o básico bem feito. O feito é melhor que o perfeito sempre. E falamos de atividade física, então, não querer dar uma de pessoa fitness bodybuilder, não. Vai, faça uma atividade só pra você poder esclarecer mesmo, tirar o ruído. Corrida. Corrida na rua, quem sabe passear com o seu animal de estimação, se você tiver na rua. E uma coisa pra tirar ela do ambiente do quarto, assim, porque tem muita imagem do vestibulando no quarto escuro, com o computador ali na frente, resolvendo questão. É só você pesquisar a imagem de vestibulando na internet. O que vai aparecer? Uma pessoa assim. Sério? Aham. Agora até fiquei curioso, mas o pior é que é. É essa imagem que a gente tem no vestibulando, tipo, uma pilha de apostila, um monte de caneta espalhada e a pessoa assim. É verdade, é verdade. Então, o simples ato dela estar distraída com outra coisa, no caso, a atividade física serve muito pra isso. Mas, voltando ainda, né, um dos maiores benefícios é a questão do sono, porque isso ajuda com que ela tenha um sono. E sono é o momento... Parece muito aquela situação da professora do 6º ano do fundamental que falava pra criançada: é durante o sono que vocês... E ninguém dava bola, mas a professora do 6º ano lá tava certa quando ela falava isso. Só ninguém ligava, mas é realmente muito importante. Nessa questão do sono, tem uma E coisa... estresse também, meu Deus do céu. Isso é complicado. A pessoa controla, com a atividade física, ela consegue ter um controle de estresse muito melhor. Às vezes ela vive estressada. É só você ver a quantidade de pessoas que pegam e falam: academia é minha terapia. Quando lá é meu lugar onde eu... Aquela clássica frase de pai, assim, aqui é onde eu canso o corpo, mas descanso a mente. No caso, o pai normalmente não fala isso da academia, né? Fala do sítio que vai, cansa o corpo e descansa a mente. Às vezes, esses ditados clichês de vó, eu acho muito chato aquele povo que tenta complicar as coisas. O ditado clichê da avó quase sempre tá certo. Diminui o estresse bastante. E vestibulando, se tem uma coisa que passa, é estresse. Meu Deus do céu. Às vezes dá vontade de rasgar tudo da apostila, assim, porque errou uma questão. Por aí. Mas, enfim, vamos falar de uma pergunta que algumas pessoas falam. Eu rendo melhor de noite. Eu fico estudando até as 2 da manhã e prefiro acordar às 11. Nossa! Muita gente não entende o conceito disso. Você vai encontrar uma pessoa que vai falar assim: não, mas eu passei em medicina e eu juro pra ti que eu estudava de madrugada, porque eu sou uma pessoa noturna, porque... Uma coruja agora, pessoal. Porque eu estudava de madrugada e, gente, ó, não caiam nessa de dormir direito, de querer acordar cedo, de regular o ciclo circadiano. A pessoa não consegue entender. A diferença entre essas duas não são palavras, mas essas duas situações. Ela não passou por causa do fato de que ela estudava à noite. Ela passou o quê? Apesar disso. Ela só não se liga. Quando você vai pegar uma amostragem grande, chega em qualquer faculdade de medicina, primeira turma, calorada lá, e começa a questionar: e aí, estudava de madrugada? Estudava de madrugada? Vai ter um ou outro que vai falar assim: não, eu estudava de madrugada, eu não praticava atividade física, minha vida era uma confusão, eu não tinha rotina pra nada. E a gente sempre brinca que a exceção é o exemplo do burro. Você fala pro burro, você fala assim: fulano, não existe isso de gente noturna, gente que rende melhor de noite, não sei o que. Porra, tem um ciclo circadiano bonitinho, durma direito, acorde cedo, você precisa de luz natural pra se acordar e tal. Mas fulano passou e estudava, fazia o corujão, estudava da meia-noite às 5, não sei o que. O fulano é exceção, entende? Então, é a mesma história da Mega Sena. Pô, fulano, para de gastar grana com Mega Sena. Não, mas meu tio ganhou. Legal, seu tio ganhou. Você não vai ganhar, entendeu? A chance de acontecer na mesma família é menor ainda. Eu falo, cara, talvez você não tenha entendido direito nem probabilidade. Então, antes disso... porque é difícil conhecer alguém que ganha na Mega Sena. Mas enfim, voltando. Não, então, porque é uma vergonha isso. A galera... Você pode reparar. O povo que começa: não, mas eu acordo às 10 horas da manhã. Eu acordo às 10 horas da manhã, tá? E eu rendo muito. Isso é mentira, é baboseira.
Madeira, não tem nada a ver essa história. Eu durmo 2 horas da manhã, tá? Ou melhor, eu acordo às 10 da manhã, acordo com a casa toda de coisa. Eu não, a pessoa que acorda mais tarde, eu não entendo como ela consegue. Se ela não vive sozinha, ela vive no ritmo dos outros. E essa é uma das piores coisas que tem. É quando você acorda e todo mundo já tá acordado, alerta, e quase sempre acontecem conflitos. Pode reparar, o adolescente quase sempre conflita com os pais, o adolescente que tende a acordar mais tarde, ele quase sempre acontecem conflitos com os pais, por exemplo, porque os pais já estão pegando fogo, alerta, ele tá grogue, assim, enchendo o saco. A mãe já passou o aspirador na casa inteira. Aí estoura conflito. Pode reparar. Sempre dá conflito. Então, já começa por aí. Normalmente você acaba, quando você acorda mais tarde, assim, você quase sempre tá vivendo o ritmo dos outros. Uhum. Porque não é você quem impõe o ritmo. Sim. O ritmo já lhe foi imposto. Mas, vamos ao ponto da pessoa... Não. Acorda às 10 horas da manhã. Normalmente essa pessoa já é muito mais lerda pra começar a estudar. Porque ela já acordou tudo errado e tal. Ela vai almoçar. Ela vai falar assim, ó. Eu estudo da 1 da tarde à meia-noite. E eu rendo muito. De fato. Talvez ela esteja rendendo lá bastante. Só que ela não percebe que vai ter outra pessoa normalmente rendendo mais do que ela. Que talvez ela vai falar, não, porque eu tô rendendo aqui, ó, antes eu tava tentando acordar mais cedo. E eu tava tentando acordar às 7 pra estudar e eu não rendia. Não rendia porque você ia dormir às 2 da manhã. Sim, faz sentido, E daí a pessoa, ela tava totalmente zoada. Ela tava com tudo, sono totalmente desregulado. E ela começa nessa ideia de que, não, porque antes eu acordava às 7, ó, não deu certo pra mim. Não deu certo. Isso aí. Se eu pudesse, tipo assim, colocar essa pessoa vivendo um mundo paralelo, com um sono bonitinho, ela dormindo 10, 11 horas da noite, acordando 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o meu desejo seria colocar ela nesse mundo paralelo para que ela pudesse ver a diferença. Sabe? A minha ideia é fazer com que essa pessoa perca isso, perca esse pensamento de que ela rende mais acordando às 10, estudando até a meia-noite. E se ela passar, não foi por causa disso, foi apesar disso. Uhum. E ela poderia ter uma preparação muito melhor também. Exato. O que acontece, né? Se você for pegar de fato toda a questão de comprovação científica, o nosso corpo, ele tem realmente, inclusive os caras da medicina, quando descobriram a existência disso, caras que descreveram, adivinha só, o funcionamento do nosso ciclo circadiano. E eles descreveram encontrando proteínas que funcionam em, de fato, um reloginho de 24 horas e o nosso corpo, ele tem uma parte, é núcleo supraquiasmático. Olha só. É uma parte que é responsável por trazer ritmo à nossa rotina, nosso momento de alerta, nosso momento de estar cansado, nosso momento de dormir. Então existe isso. E existem, obviamente, pessoas que têm uma tendência a acordar um pouquinho mais tarde. De fato. Mas não é meio-dia também. Mas não é meio-dia! E aí, quando o povo começa, então a galera sempre, não, porque eu rendo mais, eu não sou matutino. Não me coloque pra acordar às 6 horas da manhã, porque eu não rendo. Óbvio que não rende, porque tá tudo desregulado aí. Mas, de fato, existem pessoas, então, que elas uma tendência natural a acordar um pouquinho mais tarde, mas esse um pouquinho mais tarde não é meio-dia, não. 8 da manhã, É tipo 8 da manhã. Não é meio-dia, né, galera? Então, inevitavelmente, quando a pessoa começa com esse papo, dá pra saber que ela tá toda desregulada, ela tá querendo acreditar que ela rende mais.
por favor, se você é uma dessas pessoas, eu gostaria muito que tu só fizesse o teste. Se a pessoa fizer o teste e ela tiver, digamos, horário pra dormir, mais ou menos 10, 11 horas, acordar às 6, ela começa a ter uma mudança de rendimento enorme. E talvez quando ela tentou, isso não deu muito certo pra ela, porque estava tudo desregulado. Quando a gente fala de sono, uma coisa que é extremamente importante e é responsável com que a pessoa fique alerta é luz. Faz sentido. Luz. Então, e isso por quê? Tem milhões de receptores responsáveis apenas por captar luz e mandar sinais para o nosso cérebro. Porque durante milhares de anos, luz do sol foi responsável por nos ditar o momento de acordar, o momento de dormir. Então, o nosso corpo é meio que regido por isso. Uhum. Tanto, você vê tamanho o efeito da luz natural mesmo, se tu pega uma sala totalmente iluminada e tu pega um dia nublado, você acredita que se você medir a intensidade da luz do dia nublado é maior do que a intensidade de uma sala toda iluminada? Sabia dessa? Tanto que, nossa, vou dar um exemplo. Eu faço questão sempre, quando eu faço jiu-jitsu de manhã, não há necessidade, né? Porque eu vou, no caminho, eu tenho a luz natural mesmo, dia sendo nublado ou estando com sol. Mas quando eu treino no prédio, na academia do prédio, eu faço questão, eu acabo o treino, aí quando eu tô subindo pro apartamento de novo, eu antes subo no... Como que fala mesmo? Terraço? Enfim, subo e fico lá um tempo. E eu percebo claramente a diferença das vezes que eu não faço isso, por exemplo. Porque é tu acordar, tá dentro de um apartamento, tu descer pra uma academia de prédio, e você voltar, parece que você não saiu pra fora. Parece que. Sabe aquele sentimento de parece que eu tô preso aqui ainda e tu sai, assim. É mágico. Então a diferença é muito grande. Eu não consigo conceber como que pessoas. E novamente, não é tanto culpa delas, é aquilo da caverna do Platão. É porque ela não teve uma outra vida ainda. Mas a pessoa que estuda, e digamos, ela sai da cama, ela vai na cozinha, faz o café dela, toma um banho, escova os dentes, e ela vai pro quarto estudar. Se eu acrescentasse só um passinho antes, sabe? Ela ir lá fora, ela sair 10 minutos de caminhada, botar uma cadeirinha fora de casa. Mas eu moro em apartamento, no terraço. De alguma forma, ela ter 10 minutos antes de começar a estudar, saindo, entre aspas, pra fora, já muda muita coisa. Muda muita Eu coisa. imaginei, tipo, é uma forma de dizer pro seu cérebro que tá na hora de acordar, né? Exatamente. Porque se você estiver dentro de casa, tudo fechado, ele vai pensar, mas que horas são? Aí ele vai lá fora e fala, tá de manhã, beleza. Toda vez que eu falo disso, eu escuto sobre isso, eu estudo sobre isso, eu lembro. Não sei ao certo quem falou, mas isso já foi cobrado em questões, e é sempre dito em aulas de história. E a galera fala que a Revolução Industrial trouxe para a rotina do homem um, um regimento ditado pelo relógio, não pela natureza, alguma coisa assim. Sim. Tu já viu essa frase? Eu não acho lembro. que eu lembro. Vagamente, mas Eu acho não que eu lembro, lembro. eu não lembro a frase completa, mas é algo nessa linha, é muito interessante. E se pensar também que, tipo, a Revolução Industrial era assim, talvez uma coisa bem ilustrativa que eu pensei, mas é porque tinha tanta fumaça das fábricas que às vezes a pessoa nem enxergava o sol. Mas o ponto é a questão do relógio, né? Sim, Que trouxe um dia regido pelo relógio. pelo tempo, e não pelo sol. E não pela natureza. Relógio é um negócio engraçado.
Eu lembro que o João, que é um dos sócios do Pilares, ele um dia mandou uma mensagem no grupo, assim, pra mim e pro Rony. Você viu o quanto a gente... Eu acho que eu contei esse episódio já. No outro episódio? Que ele foi na academia sem celular? É verdade! Sim. Isso é um exemplo. Às vezes, eu tô com a Fernanda, a gente tava em Lages. Uhum. Lages é a cidade que... E Em cidade... Santa Catarina. É, uma cidade menor. Eu morei lá durante boa parte da minha vida. E a gente tava passando miniférias. Uhum. Você vê a importância desse pequeno ato que o vestibulando às vezes esquece. A gente tava se arrumando pra ir pro sítio. Ela tava me enchendo o saco. Mas eu tô demorando, não sei o que, não sei o que. A gente tava em casa, na casa dos meus pais, arrumando pra ir pro sítio. Eu virei pra ela e falei, amor, tá de férias, pô. Ninguém com pressa aqui. Uhum. Sabe aquele sentimento de você não tem horário? Sim. Nossa, isso é... E às vezes o vestibulando, em nenhum momento da semana dele, ele tem um momento em que ele esquece o celular, que ele esquece o relógio, que ele esquece e ele só... Às vezes o vestibulando até sente culpa por estar descansando. É verdade. A gente já falou sobre descanso no primeiro episódio e a gente pode falar. Nossa, Isso tem entra- tanto assunto Isso bom entra pra falar. isso entra nesse tema aí de forma Sim. extraordinária. Porque o que acontece? Vamos lá, comentei na live sobre ruído, que a gente fez no Pilares, também sobre essa questão do descanso. Quando você está totalmente imerso no estudo, por exemplo, você está o dia inteiro estudando, você às vezes está 10 horas da noite pensando em questão, preocupado com questão, e a pessoa não percebe, mas ela muitas vezes não está ali conseguindo resolver aquilo, não por falta de conhecimento, mas por falta de clareza, por falta de olhar as coisas de forma distante. O dia inteiro ali, 7 dias por semana, e ela não tem um momento igual a gente brincou, que ela tira o relógio, que ela tira o celular e que ela vai no parque ver capivara. Uhum. E ela não consegue olhar as coisas de forma distanciada. É o famoso ato de criatividade que muitos pintores, escritor, a galera faz, que todo dia eu dou uma caminhada de 2 horas. É o dia do artista. É onde eu tenho as melhores ideias. Por que isso acontece? Porque o cérebro da pessoa fica trabalhando em segundo plano. Uhum. Ela deixa o cérebro dela em segundo plano agir. Ele continua pensando. Então, às vezes, a pessoa ela não conseguiu responder a questão ainda, ela não conseguiu, parece que o estalo que ela precisava do conteúdo, porque ela tá ali. E é paradoxal isso. Eu não consegui resolver a questão, eu não consegui entender esse conteúdo, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ficar aqui por mais um tempo, eu tenho que... E às vezes ela tá ali há 40 minutos numa questão, e é tão paradoxal o fato de que é mais provável que ela consiga responder aquela questão ignorando a questão do que ficando ali por mais 10 minutos. Uhum. É um paradoxo isso. E é também por ser tão contra-intuitivo que a galera Que pouca gente tenta. que a galera às vezes não percebe. A galera às vezes não percebe que ela tá ali, ela começou às 8 horas da manhã a resolver questão e ela tá 10 horas da noite resolvendo questão ainda. Uhum. É bem preocupante. Tipo, é muito preocupante. Madeira, mas eu quero medicina e se eu não fizer isso, eu não vou bater meu cronograma e se eu não estudar das 8 da manhã às 10 horas da noite, eu não vou conseguir bater o conteúdo e eu não vou conseguir aprender o conteúdo, mas eu quero medicina, então eu tenho que fazer isso. E eu olho pra pessoa e falo, se você não fizer isso aí, você não vai aprender o conteúdo mesmo, você não vai conseguir bater o cronograma. Então faça. E tenha um ótimo domínio do conteúdo. Um ótimo domínio do cronograma, mas um péssimo controle da sua disposição, um péssimo controle da sua inteligência emocional, um péssimo estado de alerta, uma péssima concentração. Ou seja, o que a gente quer é justamente que você deixe um pouco de lado o conteúdo. Uhum. A pessoa, ela, não, mas medicina e isso.
Quantas pessoas não tinham um ótimo domínio do conteúdo, chegaram na prova, leram um texto do começo ao final e precisaram ler ele de novo porque não entenderam quando Que não chegaram na última entenderam linha. nada. Quantas pessoas não saíram da prova jogando a prova no lixo e chorando? Uhum. Então, às vezes a pessoa não percebe que o que a gente tá colocando é justamente isso. Eu quero que você dê uma largada um pouco no Que você desligue um pouquinho a chavinha do vestibular. É, pelo amor de Deus, cara. Então, e é um pensamento intuitivo. É uma coisa que assim, não dá pra querer culpar a pessoa, até porque ninguém ensinou isso pra ela, até porque Sim. constantemente você vê diretores de escola, coordenadores de cursinho, galera, tipo, tem que ir pra academia, não tem que não sei o que. Estude 23 horas por dia. Agora, eu não gosto também do papinho soft, Mas você não precisa estude estudar. quando quiser. Estude 2 horas. Estude 2 horas no dia, podendo estudar 8. Isso, passe 4 horas na academia, sinta-se bem, assista Friends todo dia. Também não gosto de papinho. Sim. Esse papinho também é zoado. Agora, São 2 extremos, na verdade. Porque, tudo tipo, que é extremo é problema. Sim. Tudo que é extremo é problema. Então, existe o extremo da pessoa que é bitolada a ponto de não conseguir perceber que ela precisa ter um certo momento. E existe a pessoa que só pega leve consigo mesmo. Tomar cuidado pra não cair em nenhum desses dois extremos. Agora, ainda nisso, uma coisa que tem me ajudado bastante na minha rotina, porque eu não sou a pessoa que estuda, mas dá pra dizer que tudo que a galera de medicina tem com relação ao estudo é quase que o que eu tenho com o trabalho. Então, é aquilo de, trabalhar pra caramba e tudo mais. Óbvio que no meu dia a dia eu tenho meus momentos, mas eu quase sempre chegava no final de semana numa ideia de, legal, não, mas acho que eu não tô tão cansado. E uma coisa que mudou pra mim foi que eu defini momento pra descansar. Eu defini momento. Porque eu percebi que na minha rotina, se eu não definir horário, eu sempre soube da importância e tudo mais. Só que aquilo é igual falar de redação pra pessoa que estuda pro vestibular de medicina. Ela sabe da importância, mas se ela não bota no horário, ela não faz. Sim. Ponto. Ela sabe da importância, mas se ela não define momento pra fazer, ela só não faz. Então eu defini momento pra isso. E foi muito legal. Tanto que eu tô num processo agora de testar. Eu não sei se contei já. Não Mas sei. eu tô no processo de testar um negócio interessante. Colocar. Quase sempre eu senti que sábado e domingo é muito tempo. Senti necessidade de off. Chega sábado à tarde, eu tô cansadão. Cansadão mesmo. Pensei assim. Eu sempre tive uma ideia de férias de 30 dias, por exemplo, como sendo um negócio meio inútil. Nunca curti a ideia. E chega no 10º dia, você fala, legal. E agora? E o que eu faço agora? Você fica assim, poxa, o que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer. Nas férias da escola. Eu nunca tirei férias de 30 dias, por exemplo. O que eu faço? E eu tenho isso por 3, 4 anos. Eu parcelo as coisas. Tudo parceladinho. É igual a pessoa que tem que aprender combinatória, análise combinatória. É loucura ela fazer 50 questões num dia. O que é melhor? Eu sempre tive isso com férias. Vamos pegar e... Aqui vamos ir pra praia, aqui a minha família vai estar na praia, vamos ir pra lá e passar uns dias no sítio. Eu comecei a pensar nisso do descanso, porque eu comecei a perceber a importância de definir horário. Eu meio que não defini horário. Eu tive uma sacada. E se o meu horário definido fosse quinta-feira, que eu tenho chegado cansado no sábado. E sábado à tarde, atualmente, na minha rotina, digamos, é um momento definido. Sábado, deu meio-dia, acaba o pedágio lá no CT, eu só volto no domingo, se voltar, né? E eu tenho pensado, olha, se eu tivesse a mesma ideia de parcelar e parcelar isso ao longo da semana, então eu tô nos planos de começar a colocar como horário quinta-feira do meio-dia até a noite e domingo. Me parece genial. Pode ser. Um tempo de descanso agendado. Também entra na questão da rotina, né? Que a gente falou mais cedo. Ter uma rotina de descanso também. Atualmente eu tenho.
E eu Uhum. percebi a importância de delimitar horário pra isso. Porque Sim. a gente sempre comenta de descanso, mas é que você não pensa assim, eu vou separar um horário pra isso. Você quer saber uma parada que fez diferença na minha vida? Diga. Os insights do Google Agenda. Já viu isso? Eu acho que já. Tem lá. Só que é só no Google Agenda o pago. Ah, No eu acho Google pago. Mas acho que eu tenho a minha conta o lá. teu lá tem? Sim. Ele mostra o tempo que você consegue categorizar os seus compromissos. Por corzinha, né? Por corzinha. Só que Aham. você consegue nomear as corzinhas. Você nunca tinha Sim. visto isso? Não, eu vi, eu faço Tu viu isso. que tu não consegue nomear? Aham. Quando você nomeia e tu setoriza, ele começa a ter Um gráfico. um gráfico. Uhum. Uma barrinha assim. Bah, genial. Foi daí que me veio a ideia. Eu quero meio que metrificar. Nada que... Como que é a frase? Nada pode ser melhorado sem ser metrificado. Sim. Tem várias formas de falar a frase, Aham, sim, mas faz sentido, nada, eu entendi. nada pode ser A melhorado sem ser essência. metrificado. Então eu comecei a metrificar, comecei a delimitar o horário. E aqui, o Google Agenda, aquela parada de gráfico, revolucionou, assim. E eu comecei agora com isso. Então, tô no processo de testar. Por quê? Eu vi que quinta-feira... Então, isso pode ficar pra alguém que tem liberdade no estudo, uma pessoa que estuda em casa, pode fazer essas loucuras, né? Uma pessoa, infelizmente, Madeira, eu sou no cursinho, eu sou na escola, não tenho essa liberdade. Então, azar o teu. Mas... Quem mandou fazer cursinho em escola ao mesmo tempo? Mas... Polêmico isso aí também. Dá pra gente fazer um podcast só sobre cursinho e escola ao mesmo tempo. Isso. Não façam. Você faz cursinho se você tiver... Vamos deixar essas reticências para o episódio específico. Você faz cursinho se você tiver no momento de cursinho. O momento de cursinho é depois que você saiu da escola. Isso é loucura pra medicina. Mas uma pessoa que tá aí estudando com liberdade, digamos, pode testar essa... Ele que veio Que também... loucura que é que você falou, que tem que testar. Oi? Que você falou, uma pessoa que estuda em casa pode fazer essa loucura, mas quem tá no cursinho da escola não testar, é. por exemplo, não estudar na quinta. Ah, não estuda na Tipo, quinta. é loucura, em tese Sim. é contra-intuitivo. Uhum. Daí, conversando com... Você não vai acreditar. Eu pensei nisso, não apliquei ainda, né? Mas veio do fato de que quinta-feira eu me senti improdutivo quinta. Uhum. Quinta-feira... Tudo bem que foi uma quinta-feira um pouco atípica, mas eu... Nossa, essa quinta... Cara, se eu tivesse ficado em casa dormindo, eu ganhava mais. Eu pensei um negócio mais ou menos assim. Sim. E daí eu falei, tá, talvez faça sentido parcelada ao longo da semana e não no final de semana. Deixar a quinta, por exemplo, tem que ir fazer exame, tem que ir fazer, não sei, tem que ir no barbeiro, tem que ir não sei mais o que. Quinta-feira, tudo tá aberto. Então, uma pessoa que estuda vestibular e tem essa liberdade, ela pode testar algo assim também. Aí, conversa com um barbeiro, né? O barbeiro até hoje, nossa, mentira, os psicólogos vão me cancelar, mas eu brincava assim. Até hoje eu não sei porque a galera paga psicólogo. É só pagar o barbeiro. barbeiro é o psicólogo do homem. Conversa com... Gente, é brincadeira, tá? Se vocês quiserem, paguem psicólogo, façam terapia. É que eu sempre brinquei, tipo... É brincadeira. Nossa, tudo você bem. paga psicólogo e paga barbeiro ao mesmo tempo? Paga só um. Mas eu conversando, falei isso pra ele e você não vai acreditar. Eu faço isso. Porque normalmente barbearia abre final de semana. Sim. Que é um dia de grande movimento. E não abre, ele ao menos não trabalha na quinta. E ele falou, cara, é o sonho. É no meio da semana. Uhum. Então é o dia que feriado. é o dia que ele deixa pra ir no dentista, é o dia que ele deixa pra Fazer as mais um monte de coisas coisa. fora do trabalho. E no domingo, isso aí. Todo o processo, eu não apliquei isso definitivamente ainda. Mas, o que certamente eu vi se tornar obrigatório é definir horário. Porque senão você não descansa, você não tem... E uma coisa prática pra pessoa aplicar isso é usar uma agenda. Nossa senhora, eu não entendo como... A gente brincando da ideia de ruído, né? Eu falei na live ainda. Meu,
Se você não tem uma agenda, é como se fosse assim. Pensa quando você cria uma agenda lá e você vai pesando a agenda. Você vai colocando um monte de coisa, marcando teus compromissos. A agenda vai ficando pesada. Pensa que se aquilo não tivesse lá, tava na tua cabeça. É o teu cérebro tendo que, enquanto você tá resolvendo a questão de física, lembrar que quinta-feira da semana que vem você marcou com não sei o que de não sei o que. É o teu cérebro tendo que lembrar que tal dia sua mãe falou que é o aniversário da sua avó e é o tal dia que você tem dentista marcado e é o tal dia que você tem avaliação na academia. E que na terça-feira, meio-dia, você tem que assistir o Pode Aprovar. Que você tem que assistir. Então, tem que estar na tua agenda. Mas você não ter agenda, assim, hoje em dia, o Google Agenda é uma ferramenta na minha vida essencial. E às vezes uma pessoa que está estudando vai falar, mas Madeira, não tem compromisso. Tem. Mas é pouco. Ué, Já é o bastante pra gerar ruído no seu cérebro. Antes nenhum ruído no seu cérebro do que pouco. Sim, então não tem sentido. Sim. E tu definir o horário que você vai descansar, o horário que você vai ir no parque, porque senão, Bel, o que acaba acontecendo é o seguinte: você fala que você vai fazer e depois você só não faz. E acontecia muito isso comigo com a Fernanda, era tipo, tal dia vamos ir em tal lugar. Tal dia vamos ir no shopping. A gente ia? Não. A gente só não ia. Que a agenda cria um compromisso, né? Exato. E eu sempre tive agenda, mas eu nunca defini momento pra isso. Uhum. E eu vi como obrigatório. Loucura, né? Sim. E uma coisa que eu queria perguntar também, porque eu também estudei pro vestibular e tudo mais, e muitas vezes eu fazia minha agenda, só que chegava no dia fazer tipo em pontos de checklist, assim, daí ia fazendo os checkzinhos quando eu ia terminando. E se às vezes a gente não consegue fazer tudo que tem que fazer. Isso gera uma frustração. Como o vestibulando de medicina pode lidar com a frustração de não ter passado um dia perfeito, assim, digamos, segundo a rotina, segundo a agenda dele? Então, tem uma lógica muito interessante isso aí. Você tem que ser rigoroso. Olha que legal. Você precisa de ser rigoroso com o processo, mas flexível com o resultado. Boa frase. Legal, né? Sim. O que significa ser rigoroso com o processo, mas flexível com o resultado? Você tem que ser rigoroso ao longo do dia e estar preocupado em cumprir. Você tem que ser rigoroso em estabelecer as metas, estabelecer o que você tem que fazer. Você tem que ser rigoroso em cumprir o que você colocou. E você tem que ser flexível com o resultado. E as pessoas quase sempre fazem o contrário. Na hora de fazer, na hora de planejar, elas são flexíveis. Então ela tá vendo o que tem que ser feito naquele momento e ela só não faz. Uhum. Ela tá sendo flexível. E depois ela é rigorosa com o resultado. Ou seja, dá ruim e ela se decepciona, ela fica frustrada, ela começa, meu Deus do céu, e nada dá certo, e ferrou tudo, e acabou minha vida, porque ela faz o contrário. A pessoa mais centrada, ela é muito rigorosa com o processo. Ela é a pessoa que é rigorosa com chegar no domingo e estabelecer o que ela vai fazer ao longo da semana. Ela é rigorosa com o fato de o despertador tocou e ela levantar. Ela é rigorosa com o horário que ela colocou pra voltar a estudar. Só que ela é flexível com o resultado de que às vezes vai chegar numa questão, ela não vai conseguir resolver. Vai atrasar o cronograma todo do dia dela. Vai atrasar a outra matéria e vai chegar na outra matéria e a mãe dela chamou ela para fazer alguma coisa, ou a internet no cursinho caiu, ou aconteceu alguma coisa e ela é flexível com o resultado. Uhum. Ou seja, ela é uma pessoa mais centrada. Ela entende que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Sim. Digamos assim. Então essa pessoa, ela entende que esse tipo de coisa acontece. E ela nunca deixa. Essa daí é de um filósofo
estoico. Contemporâneo. Século III, se eu não me engano. Século III, então não é contemporâneo. Século III, depois do século XVII, nasceu em 2001. Ah, sim, sim, sim. Nunca deixe que a frustração por um vacilo seja maior que a vontade de recomeçar. Isso é o maior exemplo de uma pessoa que é o quê? Flexível com o resultado, mas rigorosa com o processo. Porra, essa pessoa que nunca deixa que a frustração por um vacilo seja maior do que a vontade de recomeçar, ela tá lá recomeçando. Ela tá lá acordando tarde, num dia que deu errado, mas ela tá ali e ela fala, tá, então ao menos a partir de agora até o final do dia eu vou fazer acontecer. Uhum. Ou seja... Entre parte do perfeccionismo também. ou seja, é rigorosa com o processo ali. Sim, Mas flexível com o resultado. sim. Ah, aconteceu, no outro dia à noite, minha irmã passou mal, eu e minha família precisamos levar ela no hospital, e aconteceu que a gente voltou tarde do hospital, eu precisava ir junto, deu ruim, eu tive que dormir 2 horas, no outro dia fui dormir 2 horas da manhã, no outro dia precisei acordar um pouco mais tarde. Legal, flexível com o resultado. O plano era outro. Ela fez o que ela podia ter feito, ela foi rigorosa, mas não deu certo. Por forças maiores do que ela poderia controlar. Mas a parte dela, ela fez. ela fez. Ela foi rigorosa com o quê? Com o processo. Uhum. Mas o resultado, por fatores Externos, né? Fora do controle. não estavam no controle dela, esse resultado, ela olhou, foi flexível. Eu faço na próxima. Partimos pra próxima. Isso. Muito bom. E isso, esta ideia de ser rigoroso com o processo, mas flexível com o resultado, é para a própria aprovação em medicina. Por exemplo, tem a pessoa que faz totalmente o contrário. É a pessoa que não é flexível em nada com o processo. Desculpa, que é muito flexível com o processo. Uhum. Ou seja, essa pessoa tem que estudar. Não estuda. Essa pessoa tem que fazer o simulado. Ela não faz. Ela vai aceitando o processo meia boca. E depois ela é extremamente rigorosa com o resultado. Ou seja, o resultado vem. Ela não passa. Ela não teve disciplina ao longo do ano inteiro, ela só cometeu vacilo, ela era extremamente flexível, ela era extremamente de boa. Mas quando chega o resultado, ela é o quê? Ela é casca grossa. Aí ela quer olhar o resultado, pô, eu não fiz nada direito, deu tudo errado, não sei o quê. E tem a outra pessoa que é totalmente o contrário. Ela é extremamente rígida com o processo. Ela faz o que ela se dispôs a fazer, ela estuda quando ela tem que estudar. Tudo isso da questão da rotina, ela é rigorosa com isso, mas não deu certo a aprovação dela. Ela foi rigorosa durante todo o processo. Uhum. Mas o resultado, ela vai ser flexível. Acho que talvez é rigoroso ou flexível. Eu não sei se ficou claro com essas palavras. Ficou. Uma Mas se não pessoa rigorosa com o processo seria alguém que faz o melhor dela pra fazer aquilo acontecer. Enquanto eu estava falando, eu fiquei em dúvida se foram boas palavras para serem usadas, mas Eu acho que ficou se claro. não ficou tão claro, é a importância que ela dá. Então, ela tem que dar muita importância pro processo, mas pouca importância pro resultado. O que ninguém faz. Todo mundo dá mais importância pro resultado e não pro processo. Agora ficou mais... Mas eu achei que tinha ficado claro. Então toda beleita, então. Então, eu achei uma coisa interessante que você falou logo no começo, a gente tava falando sobre a pessoa sair, tomar sol, caminhar de manhã, e você falou uma coisa interessante, tipo, a pessoa se sente feliz e não sei o quê. Aí, às vezes, a gente fica pensando, o vestibulando, às vezes ele se sente triste, frustrado, uma imagem que a gente tem do vestibulando. Você acredita que essa questão da constância, da rotina, pode ajudar nessa questão de tornar o estudo algo feliz? Com toda certeza. E é uma coisa muito importante. Com toda certeza. A pessoa que só estuda pro vestibular de medicina, por exemplo, e não tem mais nada que traga prazer pra vida dela, não tem mais nada que dedique, digamos assim, e a aprovação em medicina é a vida dessa pessoa, a aprovação em medicina não vier, a vida dela tá acabada. A base dela, você vai,
Porque o ano inteiro dela, ela não fez mais nada de útil, digamos assim, do que estudar. É triste, porque ela não percebe isso. Agora, aquela pessoa, ao longo do ano dela, desenvolveu uma boa relação com a família, uma pessoa, digamos, que estudou em casa, ela aproveitava momentos com a família dela, ela focou em ter uma boa rotina de treinos, ela evoluiu na academia, ela viu a evolução em outras áreas da vida dela, ela não largou totalmente o relacionamento que ela tinha, então ela investia em tempos com o namorado, com a namorada. Essa pessoa que investiu em outros pontos, digamos, o ano dela, se uma das partes, que é a aprovação em medicina, não tiver sido realizada, ao menos ela consegue ver evolução em outros pontos. Então, a pessoa que vive isso e a vida dela é isso, e ela tá fadada à frustração. Tá fadada a ter uma rotina que estudar é um peso para ela. Então, Era nesse ponto que eu queria chegar. A ponto que ela vive tanto aquilo ali que não é mais. Ela não tá lutando mais pra realizar um sonho, mas parece que é um peso nas costas dela. é um peso. É um peso. E toda a rotina contribui muito para isso. Quando a gente fala desse ponto, é legal de colocar também horas de estudo. Esses dias, uma aluna comentou comigo que estava na ideia e ela fez as contas. Tudo acontecendo perfeitamente, ela ia dormir 8h30 da noite para 4h30 da manhã. E aí, tirando o tempinho que ela ia ter pra academia, pra não sei o que, daria 14 horas de estudo. Eu escutei aquilo. Se fizer as contas, é tipo 2 horas pra ela usar. Se ela vai dormir 8 e estudar 14, vai ter 2 horas. Loucura. Se a pessoa que tá escutando. Eu nunca vi. Mas nunca vi mesmo alguém que estudasse uma quantidade de horas dessa. Não, Madeira, mas eu vi. Exceção. Fulano aqui tá. Ele já passou? Não, ele passou. Exceção. Ou ele te mentiu. Se é exceção ou se é mentira, a gente não considera. Sim. Certo? Então não faz parte do espaço amostral considerável. Agora, se você quiser me perguntar, então, Madeira, vamos lá, o que é o mais cool? O que você vai falar? O que você recomenda? O que no Pilares vocês observaram como padrão e tudo mais? 8, 10 horas. 8 a 10 horas. É bom. Seria o tempo ideal, digamos assim. Isso, entre aspas, horas líquidas. Desconsiderando, então, o tempo que a pessoa vai treinar, o tempo que a pessoa vai fazer várias outras coisas, o tempo que ela vai comer, o tempo que ela vai descansar. A pessoa tem que trabalhar para chegar em algo assim. Mas eu não tenho esse tempo. Dá para passar em medicina sem estudar essa quantidade? Óbvio que dá. Você vai encontrar pessoas que passaram. E importante, antes que alguém comece a pirar. Eu tô na escola e eu tô no cursinho, e então eu tenho que estudar da 1 da tarde para fechar 8 a 10 horas, eu tenho que estudar da 1 da tarde, então até às 11 horas da noite. Não, esse tempo é o tempo total, é o tempo do dia dela. Então, do dia dela. E vai ter alguém nesse exato instante que vai. Acabou minha aprovação em medicina. Porque o Madeira falou que ele vai pegar grande parte da galera do Pilares que estudava e passou em medicina em tempo recorde, dava mais ou menos de 8, 7 a 10 horas de estudo, e eu tenho 5 horas, eu tenho 6 horas. Qual que seria, digamos, um tempo que tudo é possível? Né? Deve ter gente que passou em medicina em algum lugar, em algum canto, não importando quanto tempo ela demorou, mas estudava 3, 4 horas. Tudo é possível. Agora, o que é provável? Onde que você tem mais probabilidade? Onde que a tua chance, digamos assim, aumenta? 5 horas no dia. 5 horas. A partir daí tua chance começa a aumentar. Madeira, eu tenho 3 horas.
O que eu faço? Eu não recomendo que gaste essas horas estudando. Eu recomendaria que gastasse essas horas de alguma forma trabalhando para que a quantidade de horas que tu tem para estudar aumentasse. Falando de medicina. Uhum. De medicina é assim. Outros cursos. Tem curso que você passa estudando 3 meses antes da prova do Enem, por exemplo, 2 horas por dia. Agora, medicina, eu tenho 2, 3, 4 horas para estudar. 3 horas para baixo de horas líquidas, é melhor você ganha mais investindo essas horas para que de alguma forma tu consiga mais tempo para estudar, seja trabalhando mais para que você consiga depois pegar um trabalho só meio período, seja buscando um outro emprego meio período que você tente ganhar quase a mesma coisa, ou você gastar esse tempo procurando de alguma forma se especializar, procurando ganhar uma promoção de alguma forma, porque normalmente isso acontece quando a pessoa trabalha ou coisa assim, né? Uhum. Então, investindo esse tempo para que de alguma forma o financeiro não se torne um empecilho para ela e ela consiga, digamos, em algum futuro próximo, ela ter 6 horas para estudar, é mais válido do que ela gastar, digamos, essas 3 horas estudando. Isso sendo mais honesto e realista possível. Então, em questão de rotina, isso tudo de falarmos de horas foi para chegar no ponto de que, se a pessoa, a rotina dela, ela colocou para que ela tenha 13, 14 horas, pode ter certeza que vai ter alguém estudando 10 rendendo mais. A rotina dela, de alguma forma, tem algum problema. Essas 4 horas ali, às vezes, vão mais atrapalhar do que ajudar. Por exemplo, alguém que estuda de 8 a 10 horas, se tiver um dia de estudos mais produtivo possível, e é que estudar 14 horas, não vai conseguir alcançar, talvez, o desempenho dessa outra pessoa. É interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, a probabilidade de eu ser aprovado é proporcional ao tempo que eu estudo. Você já ouviu falar do gráfico de sino? Essa eu vou ficar te devendo. Gráfico de sino. É aquela ideia de um gráfico, ele é extremamente, existem, digamos, gráficos que eles se repetem em várias situações. É tipo um que é assim? Tá. Eu pensei que sino, sei lá, era um estudioso, um gráfico de sino. Não. É, digamos, o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é algo que se aplica em várias situações. Sim. Da mesma forma, o gráfico de sino é um gráfico que ele aí sobe sim. e desce. Aham. É como se fosse, digamos, probabilidade. Óbvio que tem vários outros fatores do que ela faz nesse horário. Mas eu sempre Vamos fico pegar de cima, assim. eu sempre fico preocupado que vai ter o povo, não, mas tem exceção. Tá, pô, a gente fala da regra, não da exceção. Se você traçasse um gráfico, é como, aqui num ponto vai ter a galera que tem 3, 4 horas pra estudar, digamos. Aqui na outra ponta, uma galera que quer estudar 14, 15, 26. 20 horas, 24 horas, não vou nem dormir mais. E no meio ali, a galera que tem mais ou menos um tempo razoável, saudável pra estudar, 6 a 10 horas, digamos. Agora ficou mais... Ficou mais ilustrativo, assim. Se a gente fosse traçar um gráfico de probabilidade da pessoa passar. Mais ou menos nessa ideia. Entendi. Isso é o gráfico de sino. Eu pensei, gráfico de sino. Nossa, será que era um estudioso da antiguidade chamado Sino que fez isso? É a distribuição das horas. Boa. Então, vamos falar agora. Acho que já passamos de 1 hora de conversa. Louco! Quanto tempo deu? 1h12. Caraca! Eu queria fazer uma última perguntinha, assim. Diga lá. Rotina ideal. Vamos de tipo, passo a passo, assim. Um dia ideal vestibulando, assim. Nossa, legal. Desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir. O que ele faz? Eu vou falar, se eu fosse vestibulando, que eu gostaria pra digamos... Sim, que o seu ideal. Digamos que eu fosse um vestibulando que estuda em casa, tá? Vamos... Eu não gosto muito de usar a palavra ideal, porque ideal parece uma coisa inalcançável, mas não sei. Você entendeu. Tá. Agora não me veio outra palavra pra utilizar, mas vamos colocar primeiro uma pessoa que estuda em casa, que tem total liberdade. Como se fosse, tipo assim, ela faz o que ela quer da vida no horário que ela quer, tá?
O que eu recomendaria, e se tu colocasse assim, Madeira, vai estudar pra passar no vestibular, como é que você distribuiria a parada? Acordar entre 5 às 6 horas da manhã. Uhum. Aquilo que eu comentei, de ter um Ir lá momento. fora, no sol. Exato. Então, digamos, treinar em jejum. Eu gosto bastante. Na minha rotina atualmente, eu treino em jejum. Depois, um bom pós-treino, um bom café da manhã. Ter um momento de sair pra fora, dar uma meditada. Depois que ela fez isso, começar a estudar. Digamos, começar a estudar 8h30, parar meio-dia, almoçar. Ter um momento em que ela vai dar uma descansada após o almoço, uma soneca, é importante. É importante pra caramba a soneca após o almoço. Pensa naquela ideia que a gente comentou sobre o fato do sono ser o momento onde a pessoa tem uma faxina. Então, se você tiver uma soneca pós-almoço, tem estudos inclusive que colocam aquela soneca sendo extremamente importante para que você consolide aquilo que tu estudou de manhã. Olha que legal. E voltar a estudar, horário definido. Alarme. Exato, horário definido, como se fosse um trabalho. Uhum. Digamos 2 horas. Tem um momento, obviamente, ali para tomar um café da tarde e tudo mais, um momento de descanso. Volta e estuda até umas 7 horas da noite. Depois ela vai jantar, conversar com o namorado, conversar com a namorada. Eu só não recomendo que esse momento depois seja ela ficar no TikTok até o horário de dormir. Isso é péssimo. Talvez ler. Péssimo pra caramba. Ler pode ser uma opção. Assistir um documentário interessante. Assistir lives, podcasts. Não perca tempo. Escute podcast. Não perca tempo, escute podcast. Essa seria uma baita de uma rotina. A pessoa que estuda em casa. Isso, um exemplo de uma pessoa que estuda em casa. Aí, o que você poderia... Naquele momento em que ela sai pra fora, é o momento que ela também vai meditar, vai visualizar ela sendo aprovada. Então, nossa, uma rotina fenomenal. Aí, com toda certeza, vai ter alguém falando: Madeira, eu trabalho, isso é impossível de ser seguido, não sei mais o que. Isso é a rotina de alguém que, sabe, pessoa privilegiada, vai sempre ter alguma situação. Olha, e a sua situação, digamos, como a Bel falou, não é o, entre aspas, o ideal. O ideal, o ideal, pega os princípios e tenta aplicar na sua rotina, certo? Agora, vamos outra coisa, sobre o horário de treinar também, isso é interessante. Tem pessoas que preferem, por exemplo, acordar e elas se sentem extremamente inteligentes, ideias fluindo, canhão de pessoa ali, e ela prefere deixar o horário do treino, por exemplo, para aquele intervalo grande do meio-dia. O que é uma opção também, caso ela se sinta muito mais inteligente, muito mais produtiva nos estudos. Por exemplo, 1 hora logo depois que ela acorda, é uma opção também. Certo? As pessoas mais bitoladas, que fazem aquelas rotinas com horário até pra levar o Toby pra passear. Por mais que a gente não tenha colocado horário pra escovar os dentes. Sim, horário pra... sim, claro. É importante que tu coloque também. A gente sempre brinca que tem pessoas extremamente bitoladas com isso. Gente, quando a gente fala em ter horário, em ter reloginho, não significa que você tem que botar o horário que 14h13 da tarde, 14h da tarde, mas 2h13 da tarde você vai levar o Toby pra passear. Não precisa ser algo assim, tá? Por favor. Não bitolem. Tudo que você bitola não é bom, gente. Não bitolem. Não bitolem. Mas, digamos, uma pessoa de escola ou de cursinho. Normalmente... é de manhã, né? A aula dela é de manhã, então quase sempre não dá pra treinar, digamos. Eu recomendaria, por exemplo, ela ter esse momento lá no cursinho. Madeira, mas eu tô no cursinho aqui pra medicina e daí você tá falando sobre estudar 8 horas, eu não consigo estudar. Gente, o tempo do cursinho é valioso. A galera que começa numa pira de mas
o tempo do cursinho é tempo perdido, ver aula. Negativo. O tempo de ver aula ali só é perdido se você não sabe aproveitar. Isso que a gente tá comentando sobre a pessoa que vai ter 8 horas de estudo, digamos, em casa, não significa que ela não tá vindo aula. Correto? Ela não tá lendo e tudo mais. Mas eu colocaria um horário de treino, por exemplo, começo da tarde. Voltar e estudar, digamos, de umas 3, mais ou menos, até umas 7 e tanto da noite. E de manhã, antes de ir, eu procuraria ter aquele momento também pra fazer De ir para o mundo uma real. visualização. E isso, ativar a motivação dela. Isso faz tão bem, Bel. Hoje, olha que legal. Eu fiquei pensando numa pessoa que quer passar em medicina numa situação daquela. Por quê? Eu treinei na academia do prédio, não consegui ir pro jiu-jitsu hoje, porque eu tinha um compromisso logo cedo no CT, que era com a Luana, e eu não teria como me trocar e tudo mais, não teria tempo, né? Então eu falei, tá, vou treinar no prédio aqui e depois eu vou. Nossa! Eu subi no terraço e em Curitiba tem a Federal do Paraná, Universidade Pública, Universidade Federal do Paraná, UFPR, e tem o HC, Hospital das Clínicas. o Hospital de Clínicas. Nossa, eu subi assim, nublado, tá um dia lindo. Um ventinho lá de vista e reto, assim, sabe? Parece que tudo assim se apaga, vista pro HC, reto, hospital enorme da UFPR. E eu ali assim, eu fiquei pensando, cara, se eu quisesse passar em medicina, eu viria aqui todo dia olhar esse negócio, eu ia descer pra estudar com sangue no olho, que eu nem quero, e aquilo me transmitiu um negócio tão calma. Motivador. E eu fiquei pensando, cara, imagina uma pessoa que quer passar em medicina, digamos. Então Isso porque o Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, muitos estudantes de medicina vão lá fazer algumas atividades e tudo mais. A Helena que a gente fez a entrevista, que passou em medicina na UFPR, aluna da turma 5 do Pilares, aqui, ela comenta lá sobre o HC. Então, pra quem não assistiu essas entrevistas comprovadas, tem que assistir. Mas eu certamente teria um momento assim, um momento pra pisar na grama, pra pensar. Esse momento é muito importante. Então, eu não sei se era mais ou menos nessa linha que tu queria falar de rotina. Era. Tipo, de a rotina, digamos, entre aspas, ideal. Isso. Ou. Não, foi bem isso. Tipo, do momento que acorda até o momento que vai dormir. Qual que é o ideal, assim? Eu não gosto da palavra ideal, mas enfim, a gente tem. Vamos achar uma outra palavra. Vamos achar outra palavra que não é ideal. Então. Eficiente, talvez. É. Não gostei. Eficiente é uma palavra meio feia. Boa! Uma rotina boa. Mas o contexto geral seria esse. Aí, óbvio, se formos afunilar, aprofundar, teria a questão. Isso daria um outro tema de podcast. Mas o ciclo de estudo. Então, se a gente olhando do macro, seria isso. Pro micro. O micro, o estudo dela, ela procurar fazer ciclos de, digamos, 1 hora, foco total, 10 minutos de descanso. Esse descanso que não seja 10 minutos no TikTok. Ela ter uma busca para que ela consiga estudar, digamos, 1h30, tá? No dia e 10 minutos de descanso. Então, começar com, por exemplo, 45 a 1 hora, já que muita gente tem dificuldade para esse tempo, mas idealizando, tendo por ideal, que não é inalcançável, o ideal que não é inalcançável, 1h30 e em torno de 10 minutos de descanso entre esses blocos. Questão da alimentação dela, procurar fazer, digamos, umas 4, 5 refeições no dia, não uma loucura de tomar um café da manhã, almoçar e jantar, e ficar longos períodos sem comer, longos períodos... Teu corpo precisa de energia, gente. Longos períodos sem água. A gente poderia funilar mais, digamos, nesses detalhes. Ter um momento para leitura é extremamente importante, mas entraria meio que naquele blocão de estudo dela, porque vestibulando que não lê, meu Deus, quando a gente fala de coisas que vão além do estudo, né, não é necessariamente ler livro didático. Óbvio, podem ser leituras que tenham a ver com o seu estudo,
Por exemplo, Sapiens é um livro que vai contribuir muito para redação, para história, para biologia, para repertório, para você se tornar uma pessoa mais inteligente. Mas não necessariamente livros relacionados a estudos, mas a leitura em si é muito importante. Uhum. O vestibulando que não lê... As obras do próprio vestibular, às vezes, né? Exatamente. Se o vestibular que a pessoa quiser tem leituras obrigatórias às obras, mas... Sabe que isso daria um tema de podcast interessante também. Porque se eu tivesse um vestibular na minha frente com 2 livros na mão, um, por exemplo, Sapiens, e o outro, digamos, Casa de Pensão pro vestibular, eu daria um tapa na mão de Casa de Pensão e falaria pra ler Sapiens. Acho que um tema interessante seria repertório, talvez. Repertório, como adquirir mais repertório. Uhum. Sabe que ia ser polêmica, quem daria um tapa na mão de Casa de Pensão e falaria pra ler Sapiens. Por que você diz? E Sapiens te dá um panorama geral de mais conteúdos, enquanto Casa de Pensão talvez só de literatura. Digamos um vestibular que cobre leituras obrigatórias. Casa de Pensão é um clássico brasileiro de literatura. Isso, digamos que Casa de Pensão fosse um livro que o vestibular da pessoa tá cobrando. Aqui o vestibular da FPR, por exemplo, cobrou Casa de Pensão durante 3, 4 vestibulares. Não lembro ao certo por quantos vestibulares ele cobrou. Mas... óbvio, se eu puder ler os dois, leia os dois. Mas nessa ideia, digamos, a leitura do Casa de Pensão pode ser dispensada quando você encontra 10 mil aulas e muita coisa sobre isso. Sapiens vai te fornecer um conhecimento ali. Uma rede maior. Exato, vai te tornar mais inteligente. Uhum. Digamos, faz com que você tenha uma visão maior. Realmente uma visão amplia a visão da pessoa. Exatamente, eu achei interessante o termo que tu usou. Uhum. Nessa ideia. Mas aí ficam pra outros episódios. Nossa, tanto tema que a gente falou aqui que dava pra, tipo, afunilar, né, em outras coisas mais. O de hoje basicamente foi rotina. A gente falou bastante de atividade física, sobre sono, sobre a pessoa ter um momento de contato fora dos estudos, um momento de descanso e como a gente pode conciliar tudo isso. Exatamente. Mas acho que chegamos ao fim de mais um episódio, né? Infelizmente, para a sua tristeza, para a nossa tristeza, chegamos ao fim de mais um episódio, o segundo episódio do Pode Aprovar. Nos vemos no terceiro. Sempre, seja lá onde você esteja escutando, deixe temas que vocês acham interessantes. Não esqueçam do que a gente sempre fala aqui, não perca tempo. Escute o podcast. Tamo junto e até o próximo episódio, meu povo. Até o próximo episódio, pessoal. E a gente se vê no episódio número 3, como o Madeira falou. E eu primeiramente te parabenizo por ter dedicado esse tempo, só de você chegar até aqui, até essa 1h25 de podcast, acho. Você já tem tá na conta, hein, dona Isabel? Você viu? E você já tem um ótimo repertório para sua aprovação e para construir o seu sonho, que é ser aprovado no vestibular de medicina. É isso, meu povo. Off topic, peraí. Encerrou? Ainda não? Tá rápida na conta. Você sabe fazer conta rápida por 1,8 lá? Lembra ainda? Sei, eu gravei isso e vai pro próximo episódio do CT do Pilares, que vai ao ar todo sábado. Muito bom. É isso, gente. Se você quiser aprender a fazer contas rápidas de cabeça, algo que é extremamente importante para aprovação no vestibular, é algo, inclusive, a gente sempre brinca, né? A gente não é um cursinho de exatas, nem nada do tipo, mas por vezes nos obrigamos a mostrar coisas de exatas que não são mostradas em cursinhos, né? Até porque o Pilares, a ideia a gente sempre fala é, se apenas o cursinho bastasse para passar em medicina, todo mundo passava no primeiro ano. As pessoas passariam no primeiro ano. E vai, no episódio que vai ser postado de documentação do CT, do Pilares, se você não sabe do que a gente tá falando, entra no Insta, entra no... O primeiro episódio já tá no YouTube. No canal, isso, você pode entender um pouco mais. A gente fala sobre isso de fazer contas mais rápidas. Eu vou deixar no cardzinho também. Boa. Agora sim podemos encerrar. Podemos encerrar. Até mais. Tchau, tchau.